Olá, eu sou Alexandre Maron e hoje é 21 de abril de 2020. Esse é o Zap 60, um programa para quem tem mais de 60 anos e quer se proteger da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No episódio de hoje, Bárbara Ax, lá de Portugal, conta para nós como vai ser o novo normal, porque diversos países da Europa estão discutindo quais vão ser as medidas necessárias para retomar de alguma forma as atividades. João Veloso explica por que o nome da doença causada pelo coronavírus é Covid-19. Igor Lemes atualiza os números e o Luiz Melo esclarece se limão cortado com água quente, enfim, cura a Covid-19. Quem dera fosse fácil assim. A gente não sabe como esse episódio chegou até você, mas estamos disponíveis em todos os aplicativos de podcast. A central de informações sobre o nosso podcast é o site www.zap60.com.br. Temos o grupo no Facebook, basta procurar por Zap 60 e você acha a gente. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp no telefone 11 981 840 398, lembrando que pelo Zap não tem interurbano, né? Vamos mandar uma mensagem de volta com o link para o grupo de WhatsApp em que você vai receber várias opções para ouvir o programa. A gente manda link, manda arquivo, essas coisas todas. E por fim, você ainda tem um e-mail para mandar uma mensagem para a gente, que é o contato@zap60.com.br. Combinado? O Zap 60 é um trabalho colaborativo feito por uma série de pessoas talentosas que doam o seu tempo para informar você. A gente sabe que nem todo mundo sabe acessar um podcast, então, se você está ouvindo e sabe como, pode ajudar compartilhando os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco ou simplesmente se interessem pelo assunto, né? A gente acredita que informação protege as pessoas. Pois é, no meio da crise, o governo mudou o ministro da Saúde semana passada, todo mundo sabe. O efeito disso, uma desmobilização que é perigosa, né? A gente estava acostumado a ter aquelas coletivas todos os dias que parecia demais, mas elas ajudavam a manter o senso de urgência. Mas mais ainda, os números ficaram estranhos, teve uma queda, uma subida. E na segunda, dia 20, por exemplo, a gente chegou a ter até número errado divulgado. Primeiro, o Ministério da Saúde disse que o Brasil teve 383 mortes nas 24 horas anteriores. Depois corrigiu o número para 113. Como é que eles podiam errar 270 mortes e não notar? 270 mortes, gente. 270. É um avião que cai, tá? Pelo jeito, ou não estão olhando ou não estão se importando o suficiente. Dói pensar isso. Enquanto isso, o novo ministro Nelson Tais disse que ia precisar de umas 2 semanas para tomar pé da situação. E em pandemias, 2 semanas equivalem a meses. E pior do que isso, equivalem a milhares de mortes. E é muito preocupante. Principalmente porque a gente vai sentindo no Brasil é que fala-se até em voltar ao trabalho muito antes do recomendável. A Bárbara Ax fala hoje sobre como os países europeus, que ficaram muito mais tempo do que o Brasil em quarentena e já viram dezenas de milhares de mortes, começam a imaginar a vida depois da quarentena. Você vai ouvir daqui a pouquinho. Mas eles estão semanas, meses na nossa frente, porque a doença chegou lá antes do que aqui. Tem casos como a Alemanha que foram até exemplares, com uma mortalidade menor. Tem ainda países como o Japão, em que uma segunda onda pegou as autoridades de saúde de surpresa. Quando se fala de uma pandemia dessas proporções, uma doença ainda desconhecida e sem vacina ou cura, todo cuidado é pouco. O afrouxamento da quarentena deve ser visto com muito cuidado, né? Principalmente por quem está no grupo de risco. No que depender da gente, vamos manter vocês informados. Vamos falar com o Igor Lemes, de Belo Horizonte, sobre os números atualizados. No Brasil hoje foram 166 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, e o total já é de 2.741 mortos. O número de casos confirmados é de 43.079, segundo o Ministério da Saúde. Esse número dobrou nos últimos 9 dias, mas mesmo com tantos casos, existem muitos que não estão sendo notificados, pois só estão sendo feitos testes em pacientes que estão internados no hospital. Foi um aumento de 6,4% nos óbitos e 6% dos casos confirmados de ontem para hoje. De acordo com o Ministério da Saúde ontem, mais de 72% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos, e 70% tinham ao menos um fator de risco, como doenças cardíacas, diabetes,
doenças respiratórias ou neurológicas, assim como doença renal. Lembrando que ter mais de 60 anos já enquadra uma pessoa em um grupo de risco, tendo ou não uma dessas doenças agravantes. O estado de São Paulo é um estado com a maior quantidade de casos no país. São 15.385 casos e mais de 1.000 mortos. Há cerca de 10 dias, tínhamos 1.000 mortos no país inteiro. Hoje, só em um estado. Depois de São Paulo, os estados com maior número de casos são Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. Porém, os estados com a maior incidência da doença em relação ao tamanho da sua população são Amazonas, Amapá e Roraima, o que é preocupante devido ao seu sistema de saúde precário. No mundo, já são mais de 2,5 milhões de infectados e mais de 174.000 mortos pela doença. Os Estados Unidos é o país com maior número de casos confirmados. São mais de 815 mil infectados, assim como mortes, totalizando mais de 44 mil. Para termos uma comparação do tamanho do desastre por lá, a Covid-19 hoje já matou mais de 14 vezes o número de mortos nos ataques terroristas de 11 de setembro. Apesar de ter começado sua quarentena há mais de um mês, a França ultrapassa os 20 mil mortos hoje, fruto da sua demora em responder à pandemia. Eles decretaram sua quarentena total quando tiveram 1.000 novos mortos confirmados em um dia. Isso acontece porque todas as ações tomadas pelos governos dos países só irão impactar os números de casos em 2 semanas e o número de mortes em quase um mês. Por isso que precisamos tomar ações preventivas para a gente evitar estar na mesma situação. A jornalista Bárbara Ax, lá em Portugal, fala do mundo pós-quarentena ou o que a gente chama de o novo normal. Na Europa, as pessoas estão começando a se planejar para o que eles chamam de um novo normal. Ou seja, uma maneira de retomar as atividades, voltar a sair de casa, mas ainda se protegendo contra o coronavírus. A Prefeitura de Milão, por exemplo, tem um projeto para reduzir a circulação de carros e aumentar as áreas para pedestres e bicicletas na cidade. Nos próximos meses, 35 quilômetros de estradas vão ser transformados em calçadas e ciclovias. Assim, quando as pessoas voltarem a trabalhar, elas vão ter alternativas para evitar o transporte público sem que precisem usar os carros. Os governantes de Milão estão calculando que pelos próximos meses, ou talvez por um ano, todo mundo vai ter que viver esse novo normal, aprendendo a conviver com o vírus, pelo menos até que a gente tenha uma vacina. No Reino Unido e na Irlanda, já tem casos de cidade usando as partes de estacionamentos ou mesmo de ruas para aumentar a área disponível para os pedestres. Com mais espaço, as pessoas podem caminhar sem chegar muito perto umas das outras. Na Alemanha, a região da Bavária inteira e algumas outras cidades pelo país decidiram que o uso de máscaras vai ser obrigatório em lojas, transportes públicos e lugares fechados. Vale lembrar que as máscaras não servem só para proteger as pessoas que estão usando, mas também são muito eficientes para evitar que as pessoas contaminadas espalhem o vírus. E confirmando que ninguém espera que a vida volte ao normal tão cedo, a Alemanha cancelou a Oktoberfest desse ano. O festival de cerveja acontece não em outubro, como diz o nome, mas no final de setembro, em Munique, e costuma movimentar 1 bilhão de euros. Mas, pelo visto, esse ano as pessoas vão ter que beber cerveja em casa mesmo. O Luiz Melo responde a pergunta de um ouvinte que é a mãe dele. Sim, porque afinal de contas, ele passou a bater fake news porque ele queria ajudar a mãe. Então, ela vai agora fazer as perguntas para ele. Meu nome é Neiva, eu tenho 52 anos e moro em São Paulo. Eu tenho 2 dúvidas. Eu ouvi dizer que se você pega um limão, corta no meio sem chegar no final, coloca em um copo, coloca a água fervendo, espera esfriar e toma. Como o limão é rico em vitamina A, ele deixa o organismo mais fortalecido, os pulmões. Se você pega o coronavírus, seu pulmão já vai estar mais forte. Segunda coisa, é sobre um medicamento chamado ivermectina, que eu já ouvi de pessoas que estão tomando para ficar com o organismo mais forte, caso pegue o coronavírus, já está mais protegido. É verdade ou deleta? O limão, assim como a laranja e outras frutas cítricas, são ricas em vitamina C, não a vitamina A, como falado. E elas estão no nosso conhecimento popular como frutas que aumentam a nossa imunidade e, portanto, protegem o nosso corpo.
Mas, apesar dos inúmeros estudos já realizados, frutas cítricas não possuem nenhuma propriedade medicinal capaz de proteger o nosso pulmão contra o coronavírus. Se fosse o caso, países como os Estados Unidos e o Brasil, grandes consumidores de frutas cítricas, inclusive o limão, teriam sido pouco atingidos pela doença, o que não aconteceu, dado que os Estados Unidos lideram o número de casos no mundo inteiro. Sobre a ivermectina, vale a mesma regra para outros medicamentos similares, como a nitazoxanida, também chamada de anita, que são vermífugos utilizados normalmente para tratar casos de parasitas que geralmente habitam o intestino humano, como a lombriga ou a tênia. E é o seguinte, algumas pesquisas comprovaram que esses vermífugos podem funcionar em alguns vírus similares ao novo coronavírus, mas esses testes ainda não foram feitos em humanos, e mais de 50% dos medicamentos não passam justamente nessa etapa, porque são tóxicos demais ou porque são ineficazes no tratamento da doença. E tais medicamentos, se aprovados, deverão ser utilizados no tratamento em hospitais e não como uma forma de prevenir ou proteger você da doença, como tem sido utilizado. Então, tomar esse medicamento só depois de uma consulta com seu médico. E claro, se você ouvir por aí que a vitamina A do limão cura o coronavírus, ou que ivermectina ou qualquer outro vermífugo também pode ser usado no tratamento dessa doença, é mentira. Deleta e não compartilhe. E você sabe por que a doença se chama Covid-19? Será que teve 18 antes dela? Pois o João Veloso nos conta na Velosopedia. Por que a doença se chama Covid-19? Houveram 18 Covids antes dessa? Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Porém, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus pela primeira vez. Ao observarem o vírus no microscópio, os cientistas perceberam que as proteínas na capa externa do vírus eram pontiagudas e se pareciam com uma coroa. Daí, foi dado o nome coronavírus, o vírus da coroa. Para grande parte da ciência, os vírus não são nem seres vivos, mas sim agentes causadores de doenças, já que eles não possuem células. Sendo assim, os vírus são nomeados de maneira diferente às dos animais ou de outros seres vivos. Normalmente, eles recebem o nome das proteínas em suas capas exteriores. Assim como a famosa gripe aviária era na verdade chamada HPAI-A, H5N1, significando vírus de gripe das aves altamente patogênico do tipo A, subtipo H5N1, a Covid-19 não é uma palavra sozinha, mas sim uma sigla que significa doença causada pelo coronavírus de 2019. O objetivo da OMS, quando definiu esse nome, era escolher um nome que não se referisse a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou um grupo de pessoas em específico, e que também fosse facilmente pronunciável e relacionada com a doença. É importante que chamemos o vírus e a doença pelo nome correto. Assim, evitamos a estigmatização de grupos, de pessoas, animais ou lugares, o que pode gerar preconceito, perseguição ou danos econômicos, sociais e ambientais a esses grupos e pessoas. Chamar o coronavírus por outros nomes ou usar termos pejorativos para se referir à doença não ajuda ninguém e pode causar ainda mais danos no meio da pandemia. O nosso inimigo tem um nome, e ele se chama Covid-19. Obrigado por ouvir o Zap 60. Não esquece de avisar seus amigos e mandar para quem você conhece que tem mais de 60 anos e esteja em um grupo de risco ou simplesmente esteja interessado, né? Mande suas sugestões e perguntas, vamos tentar responder ou achar alguém que responda pra gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron, com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso e Bárbara Axio. A criação do logo foi feita pelo designer Johnny Brito. A edição é do Gustavo Heineken e a produção é da Ampere. Um beijo para todos, fiquem bem.